Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segundona iniciando aí, o Vasco ontem anunciou a contratação do seu goleiro, né? Mais um reforço para a temporada, o goleiro Vanderlei é o novo reforço do Vasco. Vamos falar dessa contratação também, vamos falar aí do pacotão de reforço que pode chegar ainda no Vasco. Mais jogadores podem ser contratados também, vamos falar aí da volta dos que não foram, jogadores que iriam embora do Vasco vão voltar e possivelmente aí o Marcelo Cabo vai fazer uma reavaliação se serão aproveitados ou não. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativa o sininho das notificações, também compartilhe aí nas suas redes sociais pra gente chegar a 140 mil inscritos. Por isso que é importante, se você é novo por aqui, se inscreve aí, ajuda a gente a atingir essa marca muito importante aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos os inscritos que estão se inscrevendo aqui diariamente no nosso canal. Falta muito pouquinho, compartilhe aí com seus amigos vascaínos também. Bom, pessoal, o Vasco que fez aí no início do ano limpa no elenco, né? Muitos jogadores deixaram o Vasco, muitos jogadores tiveram aí situações reavaliadas pelo clube. Os jogadores foram aí afastados, tiveram as famosas férias estendidas. Essas férias acabaram, os jogadores irão se representar aí, ou já se representaram ao Vasco e terão aí talvez uma nova vida no clube, né? Possivelmente o Marcelo Cabo irá fazer uma nova avaliação desses atletas juntamente com a diretoria do Vasco, se algum deles será reaproveitado. Fato é de que 5 jogadores estão aí de volta ao Vasco, né? Os laterais esquerdos, Neto Borges, Henrique, o zagueiro Heller e também aí o meio-campista Marco Júnior e o atacante Lucas Santos. Todos esses jogadores estariam aí de saída do Vasco, só que não chegaram proposta para nenhum deles. Os jogadores voltam aí às atividades no Vasco, né? Até o momento ainda não surgiu nenhuma proposta oficial, somente especulações, né? Principalmente aí pro Henrique, né? O Henrique foi especulado aí no Orlando City, lá dos Estados Unidos. No momento essa proposta não chegou e o Vasco aguarda, né? Tomara que o Orlando City contrate o Henrique, já que o seu contrato com o Vasco está se encerrando, se eu não me engano, em agosto, e o jogador sairá de graça. Caso o Orlando City queira contratar ele agora, o Vasco ainda talvez receba alguma graninha aí para em compensação, mas eu acho que o Vasco não vai dificultar essa saída do jogador e provavelmente não deverá talvez nem receber nada caso o Orlando City queira aí fazer a proposta realmente para contratar o Henrique. Vamos aguardar aí, ver se o jogador vai permanecer no Vasco, se vai sair. A situação dos outros jogadores são um pouco diferente, né? O Heller tem contrato aí com o Vasco até o final do ano que vem, com um salário exuberante aí de 300 mil por mês. Inacreditável como que o Alexandre Campelo renovou o contrato do Heller. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, isso nunca vai fazer sentido para mim, porque realmente, cara, o cara rasgou o dinheiro do Vasco fazendo essa renovação aí com ela até 2022, com 300 mil de salário, é um absurdo. E também aí o Neto Borges vive outra situação diferente, o jogador somente está emprestado até o meio do ano, sairá do Vasco, né? Deverá ser devolvido aí pro seu time, o Genk da Bélgica, a menos que o Marcelo Cabo queira aproveitar ele. Eu acho que não, porque o Riquelme já entrou bem, entrou no último jogo aí contra o Bangu, deu até assistência, e o titular absoluto da posição é o Zeca, né? E também aí o Marco Júnior deu entrevista aí falando a respeito de que ele queria ficar no Vasco, falando que tem muita lenha ainda para queimar no Vasco e queria sim ficar no elenco vascaíno, né? Fato é de que o jogador não jogou absolutamente nada na última temporada. Em 2019 ele fez até alguns golzinhos, né? Jogou até um pouco melhor, fez gol até contra a Mulambada, mas o ano passado foi horrível do Marco Júnior, horroroso, não jogou absolutamente nada e com certeza isso fez ele estar nesse bolo aí, fez ele estar nessa lista de jogadores meio que dispensáveis do Vasco. E também aí para fechar o garoto da base, Lucas Santos, que não rendeu absolutamente nada com a nossa camisa desde que ele subiu das categorias de base, desde que ele fez aquela Copa São Paulo extraordinária. O jogador não jogou nada, foi emprestado pro CSKA Moscou. O clube russo não quis comprar o Lucas Santos e devolveu ele ao Vasco. O Vasco talvez deve estar procurando algum clube para emprestar o jogador, porque eu acho aí que se o Vasco procurar melhor, vai ter time sim querendo o Lucas Santos aí emprestado, que é um jogador, querendo ou não, ainda tem um certo talento, apesar de não ter aquela mesma força física que muitos outros jogadores, mas eu acho que vai ter time se interessado pelo menos nesse jogador. Vamos aguardar aí, ver se vai aparecer algo aí de relevante para levar esses jogadores embora. Até o momento eles pertencem ao Vasco e voltarão aí às suas atividades no clube. Deixe nos comentários se você aproveitaria algum desses jogadores, se você dispensaria todos, rescindir o contrato, tentava aí conversar com os jogadores para rescindir o contrato, porque fato é de que o Vasco tem um contrato longo aí, principalmente com o Heller, né? O jogador aí ganha 300 mil, não vai ceder tão facilmente assim.
Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, né? O Vasco contratando aí para a temporada, querendo montar um time pelo menos bom aí para voltar para a primeira divisão sem susto, né? E contratou aí o goleiro Vanderlei. A gente pediu muito aqui pro Vasco contratar um goleiro porque não era certeza que o Lucão iria sair bem em todos os jogos, né? Não era certeza que o Lucão iria aguentar o tranco ali, ser goleiro titular do Vasco na segunda divisão. E o Vasco traz aí um goleiro experiente, um goleiro muito experiente, veterano realmente aí, o Vanderlei de 37 anos. Goleiro aí com boas passagens pelo Coritiba, pelo Santos, e aí no Grêmio não teve uma passagem tão boa assim, porque perdeu a titularidade na reta final aí dos campeonatos aqui no Brasil e acabou indo para o banco de reservas, teve seu contrato rescindido com o Grêmio e ficou fácil pro Vasco contratar ele, né? O jogador chega aí com esse contrato de uma temporada e com contrato de produtividade, assim como está sendo feito com os outros jogadores. Desejamos muita sorte ao Vanderlei, que ele possa ajudar o Vasco aí defendendo bem e também ajude o garoto Lucão a se desenvolver aí na sua carreira, porque o Lucão vai aprender muito com o Vanderlei, um goleiro experiente, um goleiro aí de seleção brasileira, né? E com certeza foi um dos grandes goleiros aí dos últimos anos dos campeonatos brasileiros, principalmente quando ele defendeu as cores do Santos, que ele era monstro, né, cara? Defendia muito. Agora já se encaminhando no final de carreira, a gente torce para que ele ainda tenha lenha para queimar e ajude o Vasco aí nessa volta para a primeira divisão. O goleiro a gente tem, agora falta o Vasco terminar esse quebra-cabeça e contratar algumas peças chaves nesse time, principalmente de volante, possivelmente aí mais um zagueiro, né? Eu preciso urgente aí de volante, a gente já falou disso aqui muito no vídeo, todo vascaíno acho que tem essa noção de que o Bruno Gomes e o Andrei não são jogadores confiáveis. O Andrei é um jogador que tem uma certa qualidade, só que ele oscila demais, é um jogador bastante irregular, ele faz uma partida muito boa, dá chute no gol, faz aí uma porrada de coisa no jogo, só que o outro jogo joga bastante abaixo, não tem como a gente elogiar e somente críticas aí em cima do Andrei, né? Ele não tem uma regularidade como é famoso aí no futebol, né? Como a gente fala bastante aí no futebol, mas realmente, velho, o cara precisa estar com a cabeça no lugar, porque futebol ele precisa voltar aí a jogar bem todos os jogos, não somente fazer um bom jogo num e no outro jogo cair bastante. A gente espera que ele consiga melhorar, já não é mais um garoto como é, por exemplo, o Matias Galaza, como é o Laranjeira, entre outros jogadores que subiram aí para os profissionais agora. O Andrei já está há muito tempo nos profissionais, precisa ter essa regularidade aí sim para ajudar o Vasco. E o Vasco precisa urgente realmente contratar um primeiro volante, um brucutu mesmo ali, um camisa 5, que ainda tem qualidade. Na minha opinião, esse jogador tem que ser o Leandro de Sábado. O Vasco ainda segue também atrás de um zagueiro e possivelmente esse zagueiro será aí o Arturo Mina. O empresário do jogador confirmou que o atleta tem o interesse em vir jogar no Vasco, jogador com passagens aí pela seleção do Equador, vice-campeão da Copa Libertadores pelo Independiente Del Valle, também foi aí contratado pelo River Plate após essa campanha muito boa lá do time equatoriano, e no River ele ficou algumas temporadas até ir para o futebol europeu, para o futebol turco. Agora ele deseja sair da Europa e voltar aqui para o futebol sul-americano, e o Vasco surge como uma grande oportunidade aí para o zagueiro de 30 anos. O empresário confirma que só aguarda aí a resposta do Vasco, se vai querer finalizar e contratar o Arturo Mina aí para fechar o negócio e o jogador vir para o nosso clube. Pode estar um passo de acontecer mais uma contratação aí no Vasco. O Vasco que também ainda sonda o atacante Aleph Manga do Volta Redonda, jogador aí bastante cobiçado do mercado, times da Série A, times da Série B, muitos times estão interessados nesse jogador e ele vai decidir onde ele vai querer jogar, né? O jogador que joga no Volta Redonda vai poder escolher onde ele quer jogar, mas o Vasco surge aí como um forte concorrente na parada e pode ser, quem sabe, ele escolha o nosso clube. Não é um cracaço, não é um jogador que a gente já viu aí muito tempo, eu confesso, nunca tinha visto falar desse jogador, já jogou na Portuguesa aí, por Portuguesa de Esportes, lá de São Paulo, entre outros vários times, e agora que ele está destruindo aí no Volta Redonda, fazendo muitos gols, realmente aí no Campeonato Carioca, e chamou a atenção de vários clubes e principalmente de times aí da Série A e do Vasco. Tomara aí que o Vasco tente aí, quem sabe, contratar esse jogador, porque ainda está em busca de um reserva para o atacante Germancano e possivelmente pode ser que seja esse jogador aí, o Aleph Manga. E deixa aí nos comentários se te agradou a contratação aí do goleiro Vanderlei, se você gostaria de ver o Arturo Mina aí. Não é aquele Mina que passou pelo Palmeiras, tá, pessoal? Só para deixar bem claro que às vezes o torcedor confunde aquele Mina que passou pelo Palmeiras, se eu não me engano, ele está jogando lá no futebol europeu, no Everton, se eu não me engano, lá da Inglaterra, e não é o mesmo jogador. Esse jogador aí, como eu já falei, ele é da seleção do Equador, o Mina é da seleção da Colômbia. Bem, falei sobre o atacante Aleph Manga, se te agrada essa possível contratação, o jogador do Volta Redonda, que tá sendo a sensação do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado, saudações vascaína a todos e tamo junto.